Você se lembra do Vietnã? É um pequeno país asiático que durante 21 anos passou por uma longa e sangrenta guerra civil. O Vietnã do Norte, apoiado pela União Soviética, e o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos, se envolveram numa sangrenta batalha pelo domínio do país. Bom, ao final das contas, o Vietnã do Norte ganhou a batalha, ganhou essa guerra civil, mas o país saiu destroçado, o que já era pobre piorou, a miséria alastrada pela população. No entanto, por incrível que pareça, nos últimos anos o Vietnã tem tido um crescimento assombroso em termos de 7% ao ano. E ainda, ultimamente, ultrapassou o Brasil em termos de exportação e em termos de investimentos em indústria. Bom, como isso aconteceu? Qual é o milagre por trás do crescimento do Vietnã e por que o Brasil ficou tão para trás dessa corrida pelo desenvolvimento? Meu nome é Guilherme, esse é o canal Todavia e hoje a gente vai falar um pouco sobre como o Vietnã superou o Brasil em termos de exportação e de indústria. Bom, eu acho que vale a pena a gente começar com um pequeno resumo, né? Como eu disse, vocês devem se lembrar, o Vietnã ele passou por uma guerra durante 21 anos, uma guerra bastante polêmica, onde os Estados Unidos entrou fisicamente, né, com suas tropas no território do Vietnã para tentar vencer o Vietnã do Norte, que era apoiado pela União Soviética, ou seja, era um palco de Guerra Fria, né? O que acontece é que no final das contas, em 1975, a capital do Vietnã do Sul, Saigon, caiu e o Vietnã do Norte ganhou, né? A proposta, né? O governo comunista acabou sendo instaurado e o Vietnã se tornou um país comunista. Mas o país já era um país pobre, extremamente agrário, né? Ele era a periferia da Ásia e pobre continuou, né? Não tinha uma estrutura de indústria, não tinha um comércio exterior funcional. Acontece que em 1986 o governo comunista do Vietnã olhou para o seu vizinho, né, para a China, e olhou para os avanços que a China estava conseguindo fazer com a sua estratégia de produção para exportação, ou seja, com seu foco no mercado externo. A partir de então, o governo de Saigon, o governo comunista do Vietnã, resolveu adotar as práticas da China e, como resultado, teve um grande avanço comercial e industrial que a gente vê hoje com esse símbolo que é bastante importante para a gente, que é estar superando o Brasil, né? Hoje a média, a expectativa de vida do vietnamita é de 76 anos, vale comentar, né? Maior que a brasileira. O acesso à eletricidade de 92% da população e o acesso à água potável é de 80%. Sem falar que em termos de PISA, que é aquela competição internacional, né, prova internacional de conhecimentos básicos, o Vietnã também está à frente de muitos países, inclusive o Brasil. E um dado que eu acho que é bastante alarmante e muito importante para o nosso caso, né, a pobreza que era de 50% da população, em 20 anos reduziu para apenas 15%, que ainda é muito, mas é uma redução gigantesca de 35%. O que traz uma pergunta muito óbvia, né? Qual foi o mistério, qual foi o segredo, de fato, dessa evolução, desse desenvolvimento do Vietnã nos últimos anos, a ponto de ultrapassar o Brasil, que é um país que tem uma democracia razoavelmente consolidada, que já tem parque industrial montado há bastante tempo, que já faz exportação há bastante tempo. Enfim, vamos falar um pouco sobre isso. Mas basicamente é importante destacar que boa parte da estratégia foi imitar os comunistas chineses, né? Lá atrás a China já adotou essa estratégia de se abrir para o mercado internacional e viu que deu resultado. O Vietnã esperou, né, observou esse desenvolvimento, observou os resultados da política chinesa e em determinado momento resolveu adotar também aquela mesma política, né? Então, em 30 anos eles saíram de uma produção que era basicamente de bens primários e passou para uma produção que hoje é focada em eletroeletrônicos, em indústria têxtil, né? 1/3 de todos os smartphones da Samsung são produzidos no Vietnã. Então, assim, o segredo começa a ficar mais claro, né? O que aconteceu é que o Vietnã adotou uma política de industrialização com foco em exportação. Então, imitando de novo os chineses, né, resolveu instalar empresas e indústrias que produzissem bens que tivessem competitividade no mercado internacional. E o resultado não poderia ser outro, né, dado o cenário atual
e de alguns anos do mercado internacional, ou seja, um crescimento do Vietnã em cerca de 7,2% ao ano. Isso é absolutamente impressionante, né? O Brasil tem anos que não cresce 1,5%, 2%, e o Vietnã vem crescendo essa taxa de 7,2%. As exportações aumentaram 20%, e o emprego na indústria, que era de cerca de 9%, nos últimos 30 anos subiu para 25%, ou seja, é um país focado em produção industrial. O que nos leva à conclusão desse vídeo, né? Que lições ou que mensagens a gente pode extrair disso para o Brasil? Primeiro, é preciso tomar muito cuidado com essas comparações, né? Porque o Vietnã é um país pequeno. Quanto menor a economia, maior o potencial de crescimento, obviamente, né? Então, o PIB deles consegue expandir muito mais facilmente do que o nosso, que já atingimos um determinado nível de desenvolvimento. Porém, ainda assim, algumas questões são levantadas de comparação, como, por exemplo, foi o comunismo que trouxe desenvolvimento para o Vietnã? Porque muito se discute se foi na China a mesma situação, né? Se na China foi o comunismo que trouxe o desenvolvimento. Bom, essa é uma questão um pouco profunda, mas uma resposta rápida é que é difícil de falar que foi o comunismo, porque existem outros tantos países comunistas, para citar dois, Cuba e Coreia do Norte, que não tiveram o mesmo desenvolvimento, né? Então o comunismo, pelo menos sozinho, né, como política de Estado, não resolve o problema do desenvolvimento, porque são tantos os países que têm um regime como esse e não tiveram o desenvolvimento da China ou do Vietnã. A mesma resposta pode ser dada para o capitalismo, né? A gente tem vários países capitalistas ricos e uma grande, imensa maioria de países capitalistas que não são ricos estão em processo de desenvolvimento. Bom, o que sobra? Uma estratégia, de novo, de foco em indústria para a política de exportação, né? Um foco em sair da venda de bens primários, commodities, bens sem valor agregado, para uma estratégia de produzir bens com valor agregado, que tem um valor reconhecido no mercado internacional, que trazem divisas para o país e que focam, obviamente, na indústria, que é onde estão os empregos de qualidade, né, de fato, onde a educação da população é melhor aproveitada, é na indústria. Então, em poucas linhas, o que a gente sempre fala aqui no canal é de que a política de industrialização foi a solução para os países nos últimos 20 anos e parece ainda ser a melhor solução, mesmo para um país em desenvolvimento como o Brasil. A gente sabe que essa não é a pauta, não é o foco dos últimos governos que a gente teve, então é importante destacar que o que funcionou, mesmo para um país comunista, né, como é o caso do Vietnã, é a indústria, é a produção de bens complexos, é uma política educacional voltada para emprego de qualidade, porque só a política educacional solta não serve. Então é investir em exportar bens de qualidade, não somente commodities. Eu acho que essa é uma lição que a gente pode trazer para o Brasil, claro, adaptar a realidade nacional, mas sem dúvida foi o que funcionou bem para a China, guardadas as devidas proporções, mas também funcionou para o Vietnã, que é um país muito menor, né, que não tem o exército da China, né, que não tem a população da China e que mesmo assim conseguiu crescer a essa taxa assombrosa de 7% ao ano. Então esse era o vídeo. Queria trazer aqui o exemplo do Vietnã para a gente conversar sobre o Brasil, né? Então, se você tem algum comentário, alguma crítica, tem uma opinião diversa dessa, por favor, deixe nos comentários, a gente quer muito ouvir. A gente constrói ideias aqui com base na sua opinião também. Então, obrigado por ter ficado até aqui, obrigado por ter curtido o vídeo. Não esquece de deixar um curtir, seu comentário, compartilhar e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!